Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos estrear um novo tipo de vídeo, ou seja, indicação de livros que eu tive a oportunidade de ler e que gostei muito. Às vezes vai ter alguma observação, mas em geral são livros que eu me envolvi bastante, que eu gostei muito. Por favor, já dê o like para que não se esqueçam e vamos em frente com o primeiro livro que eu vou apresentar, que eu vou recomendar para vocês. Ele se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um pouco aterrador, mas eu vou explicar para vocês. Esse livro foi me indicado por um amigo num momento muito triste, muito devastador, porque passou a nossa família. É um livro escrito por a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, uma médica especializada em cuidados paliativos. Esse livro aborda a temática da morte, desmistificar o tabu sobre a morte, porque, em geral, as pessoas não gostam de conversar sobre a morte, principalmente os jovens como nós, né? Então, esse livro oferece uma perspectiva mais compassiva e humana sobre o processo de morrer. A autora compartilha suas experiências e reflexões ao lidar com pacientes terminais, destacando a importância de proporcionar um final de vida digno e com significado. Ela enfatiza como a sociedade muitas vezes evita falar sobre a morte, mesmo sendo uma parte inevitável da existência, e defende a necessidade de um olhar mais aberto e consciente para esse aspecto, e escrito com uma linguagem informal, e posso garantir que esse livro me ajudou a aceitar a situação muito triste, muito complicada com que a nossa família estava vivendo. Ele vai permitir uma reflexão e talvez seja de boa ajuda para vocês. Vale a pena ler esse livro. Eu gostaria de recomendar para vocês um livro chamado E Não Sobrou Nenhum. Esse foi a primeira obra da Agatha Christie que eu li e foi muito marcante como leitor. Eu adorei o suspense, a expectativa e a habilidade com que a Agatha narrava as suas histórias e o emaranhado de suas perspectivas na sua obra. Esse livro é muito interessante, pessoal. Eu já falei que eu li quando pequeno, mas quando comecei essa nova carreira de leitor, eu queria relê-lo e não achava em editora nenhuma, em audiobook não achava, em Kindle não achava. Então eu comecei a pesquisar e simplesmente ele mudou de nome. Quando eu li, chamava O Caso dos 10 Negrinhos. Quando eu fui procurar, depois de talvez 40 anos, 35 anos, então ele passou a se chamar E Não Sobrou Nenhum. Ele foi uma situação que outros livros já tiveram, né, em função das novas... dos novos pensamentos que a gente tem, da nova postura que a gente assume perante a racismo, a diferenças e a aceitação do diferente. Então, boa leitura para vocês. A trama se desenrola em uma ilha isolada, onde 10 pessoas são convidadas para passar um tempo, mas acabam sendo acusadas de crimes do passado.
À medida que a história avança, os personagens são misteriosamente assassinados, seguindo uma rima infantil. O suspense se intensifica à medida que os sobreviventes tentam descobrir o assassino que está entre eles. O livro explora temas de culpa, justiça e da natureza humana, culminando em uma reviravolta surpreendente no final. Essa obra apresenta todos os ingredientes das obras de Agatha Christie, mantendo o suspense e o mistério bem típicos dessa grande escritora. E fiz uma releitura agora e após esse tempo todo asseguro que vocês asseguro a vocês que a emoção foi a mesma que eu senti lá quando eu era adolescente. Então, durante esse tempo, eu li outras obras da Agatha Christie e sempre com expectativa renovada. A Agatha continua atual e muito marcante no cenário literário mundial. Leiam, vocês vão gostar. O terceiro livro que eu gostaria de indicar para vocês é Flores para Algernon. É um romance escrito por Daniel Keyes. Ela é uma história apresentada na forma de diários, escrito por Charlie Gordon, que é um homem com uma deficiência intelectual muito severa e que participa de uma experiência científica para aumentar a sua inteligência. Inicialmente, o Charlie tem um QI muito baixo, mas através de uma cirurgia experimental, sua inteligência começa a se expandir rapidamente. A narrativa deste livro explora as mudanças na vida de Charlie à medida que ele se torna mais inteligente. Mostra suas relações com as pessoas ao seu redor e o sentimento de Charlie referente às implicações éticas e morais na experimentação científica que ele foi submetido. À medida que Charlie vai completando o seu diário, fica claro sua evolução cognitiva crescente e a melhoria de suas habilidades linguísticas. Mas também, à medida que a inteligência de Charlie se expande, ele percebe as complexidades da vida e das relações humanas de uma maneira que o deixa isolado e melancólico. O ponto alto do livro é a jornada emocional de Charlie. Enquanto ele experimenta o aumento de sua compreensão no mundo e de si mesmo. Flores para Algernon permite fazer uma reflexão profunda sobre a natureza de nossos problemas e a importância que nós damos a esses problemas. Vale muito a pena. É um livro relativamente curto, tem umas 300 páginas mais ou menos, e muito fácil de entender, muito envolvente. Tenho certeza que vocês vão gostar. O próximo livro que eu gostaria de indicar para vocês é uma obra chamada O Mundo de Sofia. Não confundam com A Escolha de Sofia. Eu estava procurando alguns livros para me iniciar na história da filosofia e também sobre o pensamento dos principais filósofos. Depois de ler várias obras sobre o assunto, eu descobri essa maravilhosa obra do escritor norueguês chamado, deixa eu ver aqui, Jostein Gaarder. É uma verdadeira aula de filosofia apresentada de uma maneira lúdica, contando uma história. É imperdível esse livro, tenho certeza que o pessoal que quer se iniciar nos segredos da filosofia, no conhecimento da filosofia, esse pessoal vai adorar esse livro. O livro combina elementos de ficção e filosofia para explorar a história da filosofia de uma maneira acessível a todos. A trama gira em torno de Sofia Amundsen,
uma adolescente que começa a receber cartas misteriosas contendo lições de filosofia de um professor chamado Alberto Knox. À medida que Sofia explora os ensinamentos de Alberto, ela viaja pela história da filosofia ocidental, encontrando-se com filósofos renomados e aprendendo sobre questões fundamentais da existência, ética e do conhecimento. O enredo se entrelaça com a narrativa filosófica, proporcionando uma introdução envolvente e acessível à filosofia para leitores de todas as idades. Esse livro é um curso, podemos entender que era um curso básico de filosofia, e você vai conhecer, que é como eu estava procurando, a vida e o pensamento dos principais filósofos. Detalhes da época em que viviam e suas principais linhas de pensamento. Se você se interessa por filosofia, não deixe de ler essa obra. É muito prazerosa e numa linguagem simples, adequada aos jovens adultos. Podem ler, que eu garanto que vocês vão gostar. O último livro desse vídeo se chama Mais Esperto que o Diabo. É um livro escrito por Napoleon Hill e é baseado em entrevistas que o autor faz com, sim senhores, com o diabo. No livro, o autor descreve, personifica o diabo e entrevista para entender as suas estratégias para influenciar a humanidade, obviamente de forma negativa. Essa representação que o Napoleon Hill faz sobre o diabo representa as forças, obviamente, negativas e que podem afetar profundamente a vida das pessoas. O diabo descreve suas táticas para manter as pessoas longe do sucesso e da felicidade, incluindo o medo, a procrastinação e a falta de autocontrole. Ao longo do livro, Hill destaca a importância da autoconsciência, do pensamento positivo e da autodisciplina como meios de resistir às influências negativas. Mais esperto que o diabo é, em última análise, um guia de autorrealização e conquista de metas pessoais, usando a alegoria do diálogo com o diabo como uma maneira de explorar os desafios que as pessoas enfrentam em suas jornadas. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, façam comentários e coloquem suas observações. A gente fará novas indicações em breve. Então, se vocês gostam também do assunto desse canal, não se esqueçam de dar o seu like, se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação e distribuir para suas redes sociais. Muito obrigado para quem chegou até